Meus irmãos, vocês assistiram a primeira parte aí que eu deixei aqui no canal, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Agora eu vou deixar aqui a segunda parte, viu? De Grace, lá no canal do Davi Vieira. Você sabe que o canal do Davi Vieira é um canal sério, tá bom? E deixar o canal aqui aberto. E eu creio que o canal de Davi Vieira também tá aberto aí. Para alguém da Universal quiser se pronunciar, dizer que isso é verdade, se isso é mentira, tá bom? Segundo o Grace tem todas as provas de tudo que aconteceu, a situação como foi, tudinho. Tá certo? Então agora a gente vai acompanhar a segunda parte, tá bom? Se você não assistiu a primeira, você assiste a primeira e assista agora a segunda. Ou você assiste essa toda e depois você vai ver lá o que ele falou na primeira parte, tá bom? É sobre a avó dele que partiu. Então não vou chegar aqui agora e dizer é falso profeta, é mentiroso, é isso, é aquilo. Eu não vou. Tá envolvendo uma mó. Isso é caso sério. Tá bom, meu irmão? Uma coisa é eu discordar aqui da revelação dele, das visões dele que ele teve. A gente discordou aqui, a gente fez até vídeo sobre isso. Agora, nesse caso aqui, envolve uma mó, tá certo? Ele falou e ele disse que se responsabiliza por tudo que falou e tem provas de tudo, tá bom? Então preste atenção aí nessa segunda parte aí, dê sua opinião. Você acredita em Grace? Você acha que isso foi verdade ou não? Deixa aí sua opinião. E a Bíblia fala, né, irmão? Tanto que a Bíblia fala, o comportamento deles deveria ser o quê? Averiguar o que meu pai estava falando, e lá na casa da minha avó, né, verificar o pastor verdadeiro, o obreiro verdadeiro, não vai até a casa da ovelha para ver a quantas anda a situação. Não, estou falando de pastor verdadeiro, a gente sabe que ali eu aceita, mas assim, o normal... Sim, o normal. Provérbios 27, 23, né? Está escrito lá, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Infelizmente, na Universal não existe isso. O obreiro, ele acaba tratando a família do jeito que o bispo trata os obreiros, com a mesma frieza. E até pior que eu estou vendo agora nesse caso. De ajuda na igreja. Os pastores, eu xinguei todo mundo lá. Depois que ele pediu ajuda e eles falaram que ele estava endemoniado, claro. Ele não é cristão, meu pai, lembrando que ele já foi pastor de várias igrejas, tá? Meu pai, já foi pastor de muitas igrejas. Então, ele falou, eu fui buscar ajuda. E eles falaram que minha tia agride minha avó, maltrata minha avó, deixa minha avó no meio da sujeira, podridão, a senhora, onde a Bíblia fala. Eu ia abrir a live, inclusive, e quando eu falo não vontade de chorar, eu estou até me segurando. Olha, a Bíblia fala em Salmo 68, pai de órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Quando eu vi essa situação com a minha avó, me deixou muito triste, porque eu não podia... Eu vi a minha avó e eu sentia a pior sensação, a sensação de impotência, de você não poder fazer nada, de você tentar sem recurso. Eu não tinha recurso, eu não tinha como sair, sabe? Assim, vou para a Bahia, vou lá. Eu não podia, eu podia só... Olha, pai, ajuda, pega ela, tira de lá de dentro e tal. E você saber que pessoas que tinham essa autonomia de socorrer uma... Sabe, tipo assim, eu não me sinto culpado, porque eu fiz o que eu pude para poder socorrer a minha avó, mas assim, eles poderiam ter ido lá na casa da minha avó, na casa da minha tia, ver a quantas anda, ajudar ela, buscar um abrigo, porque eles não ajudam com tudo que eles têm, eles não dão tudo que ele tem, eles não ajudam com o dízimo. Então, nessa hora não seria essa utilidade do dinheiro investido lá dentro, não era para, como a Bíblia fala, para ajudar os órfãos e as viúvas. E a Bíblia fala, eu esqueci a passagem que eu ia abrir, irmão, que a verdadeira religião imaculada está onde? Me lembre, por gentileza, eu tô... É em Tiago, né? No livro de Tiago está escrito isso. A verdadeira religião imaculada... Fala que a verdadeira religião é ajudar, exatamente. Diante de Deus, é ajudar os órfãos. A verdadeira religião, né? Abre, por gentileza, e leia, por favor, meu irmão, por favor. É Tiago, capítulo 1, verso 27. Eu vou abrir aqui para você aqui. Livro de Tiago, capítulo 1, 27, diz, a pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Então, é simples, né? É cuidar das pessoas, trazer amor com as pessoas. Mas tem outro texto também, se me permite, meu irmão, que também é tão forte quanto esse, porque a pessoa é obreira na igreja, mas dentro da casa dela, ela é uma tirana, ela é perversa, ela é fria, e Paulo falou exatamente, lá em Romanos 5, se eu estiver enganado, que aquele que não cuida dos seus, principalmente os da própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Então, o grande problema da Universal
formar pessoas que pensam que estão ganhando almas, vai para a igreja, compra uniforme, paga um monte de coisa, não, vamos ganhar alma para Jesus, mas não está ganhando alma da mãe, não está ganhando alma do pai, do irmão, não está trazendo ninguém para Cristo. Então isso aí, infelizmente, meu irmão, é triste, é uma coisa que a gente tem vivenciado, mas... Desculpa, acabei interrompendo você e dando continuidade ao que você está colocando. E falar da minha avó é muito complicado, porque é uma anciã, uma senhora que necessitava de cuidado, de ajuda, né, de amparo da igreja, porque a minha tia tirou ela da Assembleia e levou ela para a Universal. Então a minha tia e a minha avó também era da Universal. Um detalhe que você não sabia é que a minha avó fazia parte também da Igreja Universal. Então, mais do que nunca, ela deveria ter sido assessorada. Enquanto ela era membro da Universal, junto com a minha... Eu esqueci de falar isso, porque eu tomei até um calmante antes de fazer essa live. Eu pensei na hora, eu falei assim, não vou, nem no meu canal, não fiz nenhum vídeo lá, porque eu falei, eu sou um líder espiritual, eu conto testemunho, eu prego, eu falo da palavra de Deus. Então, de repente, eu vou estar num momento tão delicado que eu vou passar para os irmãos uma fraqueza. Eu não queria passar essa fragilidade. Nós somos seres humanos também. A gente chora também. Eu estava relutando em não fazer um vídeo no meu canal, que ninguém sabe, agora todo mundo vai saber do Brasil, do meu canal, né, que tem bastante pessoas, tem quase 23 mil pessoas. Então os irmãos agora, pela primeira vez exclusivo, vão saber o motivo, como foi o trâmite da morte da minha avó, como foi o imbróglio do falecimento da minha avó, que eu não tive o emocional para poder falar no meu canal devido a isso. Eu falei, como que eu vou falar sobre a morte da minha avó e eu vou demonstrar fragilidade, fraqueza para pessoas que precisam me ver sempre bem, dando palavra de conforto, de consolo para eles, quando ao mesmo tempo eu estou precisando no momento de palavras de consolo, de conforto, sabe, irmão? De ajudar pessoas, trabalhar em hospitais, com pessoas de rua, trabalhos voluntários que eu faço, mas como que eu vou fazer um vídeo chorando e mostrando vulnerabilidade, aspas, sabe, para meus inscritos? De que forma eles vão me ver chorando? Será que não vão me ver como um frágil, um coitado, sabe, um fraco? Não. Entendeu? Então, irmão... Mas não, eu já chorei muito também, a gente chora. Nós somos pessoas... Se me permite aqui abrir um parênteses, porque eu cuidei da minha sogra, ela morou comigo com câncer. Eu trouxe ela para morar como se fosse a minha mãe. Eu batizei ela nas águas e tive a graça de Deus de batizar todas as irmãs dela e ela também, quando eu estava como pastor. E eu entreguei a vida dela ao Senhor e ela morreu nas minhas mãos. Então, assim, eu fiz live já chorando muito, trazendo isso, e nós somos seres humanos, mas nós temos uma diferença. Nós temos uma rocha em quem nos apoiar. E nós, mesmo passando por isso, Pedro fala que nós aconselhamos e fortalecemos as pessoas. Nós temos dentro de nós algo que vai ajudar a fortalecer as pessoas. Então, meu irmão, não se sinta... Eu compreendo você, né? Compreendo de coração, porque é um momento muito difícil, mas é uma forma de você também abrir os olhos das pessoas trazendo esse depoimento. Então, eu compreendo perfeitamente. Eu não poder ir para o velório da minha avó, saber que a minha avó participava de uma instituição onde tem recursos suficiente para poder dar um enterro digno para ela, verificar o grau de saúde dela, dar uma assessoria médica, sei lá, de que forma, e saber que eu não tinha essas condições e uma empresa, uma instituição, uma igreja onde ela fazia parte, não deu essa assistência para ela morrer como uma qualquer. Então, assim, você vale o que você tem dentro, não vou generalizar, né, irmãos? Mas, assim, lá na Universal, ela morreu como uma qualquer, tipo assim, ela valeu o que ela tinha enquanto anos membro da Universal, porque minha tia tirou, ela arrancou ela da Assembleia de Deus, que minha avó andava lindamente, com cabelo grisalho, coisa mais linda na cintura, aquele cabelo lindo, ela andava com os blazers, com as roupas lindas, quando ela era membro da Assembleia de Deus, irmão, ela andava lindíssima, minha avózinha. Aí eu lembro, e o pior, perdão, gente, não tem como, eu falei que eu ia chorar.
E eu, Fica à vontade, ver fica à minha avó vontade. aqui naquele estado. Quando eu liguei para minha tia, eu vi minha avó toda destruída, devastada, o cabelo dela igual cortado, igual cabelo de homem. Minha avó com cabelo, com a boca pintada de batom vermelho, ela com um semblante diferente. Já não era aquele semblante, sabe, bem cuidado, de quando ela era da outra igreja, sabe? Não estou falando de placa, que uma é melhor que a outra, não. Que tem seus defeitos em toda placa. Eu nem prego a placa de igreja, eu prego, porque Deus não tem placa. Lá no céu, o servo de Deus tem um nome escrito no livro da vida. Esse é o meu lema. Amém. Mas assim, enquanto as lembranças que eu tive da minha avó nesta congregação, eu tinha um semblante dela, sabe, irmão? Com aparência, aquela aparência. Quando eu vi minha tia na Universal com a minha tia, depois, tia, o que a senhora fez com a minha avó? A senhora depenou minha avó todinha. E além dos empréstimos, comprovavelmente, não estou julgando, né, que nós não somos Deus, mas esse empréstimo, meu pai descobriu que ela pegou escondido no nome da minha avó. E nenhuma melhoria foi feita na casa. Então, tudo para a seita, tudo para a Igreja Universal. Eu não pude ir para o enterro. Minha avó não teve um enterro digno. Eu anotei algumas coisas aqui que é muito importante que eu falo para o senhor, se o senhor me permite. Fica à vontade. Claro, fica à vontade. É muito importante ser falado. Você vai concordar comigo mesmo. Record, uma emissora evangélica. Aonde que uma emissora evangélica coloca um programa chamado A Fazenda, com as pessoas mandando a pessoa tomar em tudo quanto é tipo de lugar diferentes? Uma igreja, uma emissora que fala que é evangélica, vai permitir que seus telespectadores assistam aquelas pornografias que são expostas em rede nacional num programa chamado A Fazenda e Power Couple? Nunca que foi uma igreja evangélica. A morte da minha avó, já falei da ligação, que minha avó ligou para mim pedindo socorro. Meu genitor postando um vídeo um dia antes da minha avó, de um rapaz dançando nos stories, minha avó entubada no hospital, e eles praticamente comemorando a morte da minha avó. Quem estava dançando? Quem é essa Meu pessoa? pai postou um vídeo na rede social. Na véspera da morte da minha avó, eu tive um embate com ele na rede social. Falei, vocês estão ficando loucos? Eles estavam falando sobre venda da casa com a minha avó viva. Eu falei, vocês estão ficando loucos? A minha avó está viva. Onde que está o amor de vocês, pelo amor de Deus? Vocês falando de venda de casa, falando de dinheiro, com a dona da casa, minha vozinha viva. E aquela ali, irmão, eu fiquei sem comer, eu chorava. No meu quarto eu só sabia chorar de ver a falta de amor. Não, da igreja não precisa falar, porque eles não deram assistência nenhuma. E eu te falei que quando meu pai foi buscar ajuda, foi chamado de endemoniado, por falar que minha tia estava maltratando, ele levou o nome de endemoniado. Pra você ter noção, eles não se preocuparam com a alma. Era uma alma. E outra coisa, eles deveriam se preocupar com qualquer alma. Principalmente com uma alma que dava dinheiro para eles, anos. Ela encheu o bolso deles por anos. E na hora da morte dela, eles não se preocuparam. Então, vou te contar uma coisa. Meu pai falou que minha tia sumiu dentro do hospital, tá minha avó entubada, já à beira da morte. E a minha tia, assassina da seita universal, sabe o que ela queria fazer? Empurrar o vinho, um pedaço de pão da igreja, sumiu. Meu pai falou, sua tia sumiu, desapareceu, eu tô aqui no hospital cuidando da sua avó sozinho. Certamente meu pai e a esposa dele. E a minha tia da seita sumiu. Minha tia dentro do hospital, porque ele foi atrás dela, ela tentando empurrar um pedaço de pão e um vinho na boca da minha avó. Minha avó, desacordada, já prestes a ser entubada. Teve que o médico chamar minha tia, conter ela dentro do hospital, falar, minha senhora, pelo amor de Deus, a sua mãe não tem condições de colocar pão, nada na boca dela. Irmão, eu não tenho nem palavras, eu não tenho nem palavras mais. Eu fico assim. Não dá para acreditar, não dá para acreditar. Meu pai ficou atônito, falou, sua tia tá doida, socorro. O áudio tá aqui. Sua tia sumiu, deixou eu cuidando da sua avó sozinho e voltou com um pedaço de pão e com um vinho para poder empurrar na boca da sua avó entubada, querendo matar a minha avó asfixiada. O médico do hospital teve que intervir junto com as enfermeiras
Mas eu já sei o que significa isso, eu já sei o que aconteceu. Eu já posso até, se me permite, fazer uma tradução para quem está assistindo e é fiel da Universal, porque eles têm uma ideia ridícula de que a pessoa tem que receber os elementos. Eu estou fazendo aqui, vou conjecturar uma situação que é o comum lá dentro. Você tem que levar a Santa Ceia para a pessoa que está internada. Só que a falta de sabedoria é tão grande, a ignorância é tão grande por parte de certas pessoas, que elas não entendem que o compartilhar do pão é muito diferente dessa imposição, dessa coisa obrigatória, que poderia piorar e agravar a situação. O médico falou isso, quer matar a sua mãe. Ela queria, meu pai falou tal lado dele que sua tia sumiu, me deixou sozinho cuidando da sua avó, eu tô aqui só cuidando da sua avó, sua tia desapareceu, eu tô atrás dela, e quando ela apareceu com pão e com vinho querendo empurrar dentro da boca da sua avó é entubada. Ignorância. Imagina eu, do outro lado, no Espírito Santo, imagina como é que eu ficava nessa hora. Sim, e aí, sim, falei nessa questão, sumi do hospital querendo empurrar um pedaço de pão com a minha avó entubada, para você ver o amor dela, para você ver como a mente deles funciona. A mente é uma mente doente, não é uma normal. Uma pessoa querer empurrar um pão numa pessoa entubada, tem que estar querendo matar. Não tem a mente sã, a mente dela não é sã. Sim. É uma mente doente. Sim. Uhum. No hospital, é só que eu anotei para não esquecer, tá bom? Que era importante falar. Perfeito. Na infância, o incenso, já falei do sal grosso, do varrendo lixo, né? Como pessoas se dizem cristãos, vê uma mãe como a senhora, clamando por justiça, né? Daí isso aqui é da Marion, depois eu falo. Há mais de 20 anos fala que vai ser empresária, te falei, nunca foi empresária. A vida toda, 40 anos, eu vejo o povo lá, Edmar Cedo, da família, ricos, milionários, e minha tia na miséria há 40 anos. E outra coisa, olhou para mim e falou assim: eu estou orando por você, porque você vai ser um futuro obreiro e pastor da Universal, vou orar por você. Deus o casamento blindado. Então, não sei o que eles fazem lá, negócio de casamento, é porque eu não entendo muito um programa de casamento. Tem um programa aqui na Universal que é casamento, arruma casamento, blindado, da Cristiane. Eu sei. Cristiane Cardoso, não sei quem lá. E aí, você vai arrumar uma obreira e você vai ser obreiro da Universal. Falei, o sangue de Jesus Cristo te repreenda, tia. Vem cá, se Cristiane Cardoso e o marido dela, com um programa de casamento deles, olha, eles têm um programa de casamento, como é o nome, irmão? Você que já entende disso, como é? Então, na verdade, é uma hipocrisia, porque o Renato Cardoso é o genro do Edir Macedo, a Cristiane é filha dele, e eles promoveram há uns 20 anos atrás, mais ou menos, uma ideia de casamento blindado. Só que nos bastidores não existe casamento blindado, existe conveniência. Mas tem um negócio. Aí você tem um programa na igreja que você vai conseguir uma esposa, em nome de Jesus, porque... Falei, tia, se o programa da Cristiane Cardoso e do marido não serviu para a senhora que está há 40 anos solteira, sem ninguém, como que vai servir para mim? Deixa de ser hipócrita, tia. Se a senhora está há 40 anos dentro da igreja, não arrumou marido até hoje, se esse programa da Igreja Universal não está servindo para a senhora, como que a senhora vai como que a senhora está oferecendo um serviço para mim que não funciona nem para a senhora que é obreira há 40 anos? Era isso que eu ia perguntar também, é uma dúvida que você acabou respondendo, se ela era casada. O sangue de Jesus tem poder, tô fora dessas falcatruas da Universal, me tira disso aí, pelo amor de Deus, eu falei para ela. Se a senhora não tá, se a senhora tem 40 anos na igreja, não arrumou marido, como a senhora está pregando algo que nem para a senhora serviu? Ela ficou muda, ela não teve nem fala na hora que eu falei assim, como é que a senhora está me oferecendo algo que não presta nem para a senhora? Não teve utilidade nem para a senhora, como que vai ter para mim? Ela, calou a boca, não mandou mais nenhuma mensagem referente a me arrumar casamento. Se nem para ela serviu, quanto mais para mim. Né? É verdade, aí, é verdade. Todas as vezes que ela está... Ficavam jogando a minha avó como se fosse um lixo para lá e para cá. Por quê? A fala do meu genitor foi... Ele disse, todas as vezes que a senhora, mãe deles, que sofreu para criar eles, porque eu acordava 5 horas da manhã indo para o campo, ela tinha uma lojinha no centro da cidade, e a gente acordava de madrugada, eu e vó,
para ir lá para a lojinha que ela tinha de madrugada, 4 horas da manhã. E ela amava os dois e cuidava deles com muito carinho, com muito amor. Foi uma excelente mãe. Ele disse, todas as vezes que ela está doente, ela joga como lixo ela aqui. Eu tenho que cuidar. E quando ela está bem, ela pega e leva ela de volta. O negócio deles era o dinheiro da minha avó. Não digo nem tanto do meu pai, mas mais da minha tia. A minha avó, toda a vida, frequentava e se reunia. Já te falei da igreja, né? Já falei da assembleia, que é tal. Uhum. Vamos pular essa parte. A minha tia tomou o fôlego da minha avó. Ela mandava na minha avó, ela mandava. Eu via no olho da minha avó que a minha avó tinha medo dela, entendeu? Eu conseguia perceber, sentir que eles têm um poder de persuasão tão grande que ao invés deles provocarem e despertarem um amor para a pessoa ir para a igreja, vou para a igreja porque eu vou adorar o Senhor, quero ir para a igreja porque eu vou ouvir a palavra. Não, a pessoa tem medo de morrer. Tem medo, entendeu, irmão? A pessoa tem medo. Era uma refém. Era uma espécie de refém mental, psicológica. Né? Isso, a pessoa fica com medo, amedrontada, afugentada. E Deus não é isso. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que a gente ame, obedeça os mandamentos dele, a palavra dele. Você está me fazendo lembrar, meu irmão, eu escrevi um e-book, um livro, sobre a síndrome de Abraão, que eu designei uma síndrome, que é a pessoa que ela tem uma espécie de... ela acaba sendo uma refém semelhante ao caso de Estocolmo. Os reféns lá da síndrome de Estocolmo, pessoas que passam a ter empatia com aqueles que fazem mal a ela. Então você vê quantos anos a sua tia e tantos outros obreiros da Universal que estão lá na mesma situação, que estão se auto-enganando, achando que estão na fé, que estão vivendo a fé de Abraão, que estão sacrificando, que vão ficar ricos, que vão arrebentar, mas quem conhece de perto não tem vida social, não faz nada sem autorização da instituição, trata a família em segundo plano, não cuida do pai e da mãe. Então é mais uma história que se repete, só que nesse caso houve uma perda irreparável, uma perda que envolve justamente isso. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. No caso do falecimento da sua avó especificamente, o falecimento dela foi decorrente ao que especificamente? A idade ou foi decorrência dessa série de maus tratos que ela estava recebendo? Lembrando também que as minhas alegações referentes à Igreja Universal são baseadas no que eu vi, no que eu vivi. Sim. Tanto Sim. pessoalmente, eu presenciando, quanto nos últimos acontecimentos com minha avó, que fazia parte da igreja, e a minha tia. Então, assim, eu não estou falando para denegrir a imagem, eu estou aqui contando um relato real, recente, verdadeiro e vivo, do que, pelo menos, ocorreu com a minha avó dentro deste ambiente chamado Universal. A negligência com uma idosa, com uma anciã, com uma pessoa que é uma viúva. Minha avó era viúva. Minha avó era uma viúva. Mais do que nunca ela deveria... Você concorda que como viúva ela deveria ter um cuidado ainda maior? Claro. O senhor concorda? Claro, absolutamente. Absolutamente. Sim, com certeza. Não adianta fazer vídeo aí querer desmentir, não, que eu posto áudio no meu canal, eu boto para arrebentar nos áudios e não nas provas. Porque eu tenho, meu pai tem, minha tia sabe que eu tenho, eles não vão nem ousar rebater meu vídeo, porque se eles ousarem, na mesma hora eu publico tudo, com foto, com vídeo na rede social, os áudios, e ali a casa deles vai cair por terra na mesma hora. Então, não adianta vir com gracinha pra cima do teu canal, nem pra mim, porque eles já me conhecem na rede social. Quando eu falo, logo vem uns prints, e os prints já vem igual um terremoto derrubando tudo. Eles todo mundo já me conhece. Então, não vem de gracinha pro seu canal, e para o meu canal, não, porque quem está dizendo sou eu, neto da minha avó. Amém? Então, perfeito, amém. Perdão que eu esqueci. Não, eu comentei a respeito do... A gente estava falando sobre a pessoa que... Dos maus tratos. Se minha avó faleceu devido à idade ou aos maus tratos. No intervalo da morte da minha avó, entre a estadia na casa do meu genitor, do meu pai, minha avó bem arrumadinha, bonitinha, até retornar para a casa dela,
e falecer, foi um intervalo de 2 meses. Então a minha avó voltou a sofrer os maus tratos, porque os vizinhos voltaram a denunciar. Houveram novas denúncias. Ué, Minha avó morreu devido aos maus tratos e agressões. Você não está entendendo? mas Minha de avó ela não quem? morreu. Mas de quem? Da minha tia. De novo? Da minha tia. A obreira da Universal. Meu Deus do céu. Te falei que meu pai encontrava a casa suja, podre, minha avó de cocô, suja. A casa com muitos gatos, a casa é maravilhosa, a casa deveria, sabe, podia ser construída. Tipo assim, a casa não tem estrutura para estar daquela suja, imunda. A casa é uma casa, eu te falei, no bairro bom, e é um bairro assim, sabe, poderia estar limpinha. Ele foi lá reclamar dessas condições da residência. E ali, a minha avó ali, os maus tratos. Ele disse que, ele falou para mim que os medicamentos, ela não estava dando os medicamentos da minha avó. Minha avó tomava algumas medicações. Quando chegou lá, ele disse que chegou lá, olhou, procurou as medicações, falou, Giovânia, que é o nome da minha tia Giovânia Góes, de Itabuna, na Bahia. Deixa ela me processar que a gente se acerta lá no tribunal. Quem quer encontrar os dois mesmo sou eu. Na verdade, eu que quero encontrar os dois de frente. Quem está querendo encontrar os dois de frente sou eu. Então, ela que me processe. Que eu vou amar o processo dela. Aí, a Giovânia Góes, que é minha tia assassina, meu pai disse que chegou dentro da casa dela e olhou os medicamentos da minha avó e falou, Giovânia, você não está dando os medicamentos de mãe, não? Que esse medicamento estão? Certamente ele verificou, viu que estava, sei lá, deveria ter menos medicamento, e tinha uma quantidade que já não estava, né? Ele percebeu que não estava sendo... Então ela queria que minha avó morresse. Ela queria minha avó morta. Na verdade, posso falar a verdade? Na verdade, os dois queriam minha avó morta. Por causa da casa. Entendeu? Eles queriam os dois, mas a minha tia, segundo ele, o áudio está aqui, não estava dando as medicações da minha avó. Entendeu? Então, pelos roxos, pelos hematomas, pela negligência, pela sujeira da casa, pela negligência da Universal em não enviar um pastor para verificar a situação, porque tinha uma briga judicial entre os dois, do meu pai e da minha tia, para retirar minha avó dessa... Na verdade, irmão, era a situação, como chama? É um cárcere privado, não seria? Porque um descaso, né? Um descaso contra o idoso, né? Eu não sei como se enquadra na lei, nos artigos, na lei. Eu te falei, né, que eu tomei, para conseguir fazer essa live, eu tomei um calmante, porque para eu não chorar, para eu não me abalar muito e não conseguir falar, eu tomei um calmante para poder conseguir falar, entendeu? Sim, porque me abalou muito. Não parece. Eu tô tendo uma estrutura que é Deus quem tá me dando, mas na feira, quando eu saí para fazer as compras, ele me manda mensagem. Depois de ter falado, mandado fotos para mim da minha tia no hospital, querendo empurrar o negócio na boca da minha avó, e falar, e aí manda, do nada, nem me preparou. Gleison, sua avó acabou de morrer. Eu descendo para ir para a feira para comprar algumas verduras. Na hora, você sabe a minha reação, né? Eu congelei meu corpo. Eu não tinha, fiquei atônito. Eu não sabia, tipo assim, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu entrava no carro. Eu chamei o carro do aplicativo. Eu dali até então, irmão, eu já fiquei como se fosse anestesiado, sabe? Sim. Porque eu tive um vínculo materno com a minha avó. Era entre minha avó e a minha mãe, entre minha avó e minha mãe, entre minha avó e minha... Então, minha avó era, sabe, eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó. De todos os netos, eu fui o único criado com a minha avó, o único. Nenhum dos outros filhos que ele tem foram criados com a minha avó. Então, doeu muito isso em mim. Quando liguei para minha avó, ela sempre não deixava eu falar com a minha avó. A minha tia não permitia que eu falasse com a minha avó, ela proibia o contato meu com a minha avó, ela proibia, tanto que quando eu pedi o número do meu pai para poder falar com ele, para socorrer minha avó, devido aos maus tratos que eu estava sabendo, ela negou, ela não passou o número do próprio pai para o filho. Ela não é cristã?
Ela não é uma obreira da Universal? Que é o ensinamento, o pastor na Universal está ensinando ela a uma criança que foi abusada a vida inteira, judiada, dos 4 aos 11 anos de idade, foi abandonada pelo pai, e que busca ouvir pelo menos um oi do pai. Uma mulher que é uma mulher de Deus se negaria a passar o contato de um pai para um filho? Claro que não. Seria ela querer o quê? Unir o pai ao filho, não era? Unir a família. Unir Claro, o pai, claro. o filho que sofreu tanto pelo mundo afora, foi tão judiado. Sim. A obreira da Universal deveria ser doutrinada a... Existe um órfão, existe uma viúva. O órfão, Exato. que era eu, que sou órfão de pai, que não tive pai, e uma viúva Sim. que estava sendo judiada, maltratada por um obreiro da Universal. Então, minha tia estava entre um órfão e uma viúva. Então, é esse o ensinamento que a Igreja Universal... Até eu queria saber da Universal. É esse o ensinamento que eles dão para o cuidado com os órfãos, que sou eu, que fui judiado a infância inteira, e a viúva, que era minha avó. É esse o cuidado que eles dão? Morrer à míngua? Morrer definhando em cima de uma cama, suja de cocô, com a casa podre, sem sequer receber uma visita dos obreiros e pastores da igreja a qual ela fazia membro e dava todo o dinheiro que ela tinha para essa igreja? É esse o ensinamento? É essa a doutrina? Essa é a minha pergunta. Pois é. Meu irmão, nós estamos aqui com um pouco mais de 1 hora da nossa transmissão, chegando aqui quase que aos momentos finais. Eu sei que o assunto ele é um assunto tão delicado, tão importante. É difícil a gente falar, porque eu sei que se a gente for comentar, você vai lembrar de mais coisas, a gente vai lembrando, vai trazendo, e é terrível, dói muito na gente poder estar falando de uma pessoa que a gente, assim, quanto mais amada é a pessoa, mais falta ela nos faz, né? Então, eu compreendo, mas eu queria, juntamente com você agora, pedir a você que você possa... eu sei que, se você quiser acrescentar alguma outra coisa que talvez não tenha sido acrescentada, fique à vontade, mas chegando mais próximo aqui dos momentos finais da nossa gravação, eu queria poder, ao final, fazer um pedido a você, que você possa deixar uma mensagem. Eu vou pedir daqui a pouco, mas tem alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar, que talvez você tenha... Davi, eu me lembrei de um episódio, uma situação específica que ainda não foi mencionada. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Que tudo que você falou até agora é tão forte que a gente fica até assim, o que pode vir mais daí, né? O que pode vir mais? Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, meu irmão? Irmão, lembrando que é um mix de emoção e de dor. É uma mistura, se mistura a dor com a indignação. Eu fiquei sem conseguir falar com ninguém, eu fiquei meio depressivo. Eu agora me recuperei, mas eu não fiz vídeo pro canal, eu só fiz um vídeo falando, minha avó faleceu, eu não tive condições, agora que eu voltei a me recuperar, porque eu fiquei em depressão, assim, porque isso me abalou muito, saber que o amor esfriou. Como pode? Eles têm condições financeiras de ajudar as pessoas, irmão. Se fosse uma igrejinha humilde, simples, que não tivesse condições, que não tivesse recurso de fazer pelo próximo, mas eles têm condições de fazer, e por que não fazem? Isso é o que mais me deixa triste. Como que tem pessoas que conseguem ainda seguir esse tipo de instituição? Você vê uma mãe na rede social, irmão, chorando, pedindo justiça por um filho que foi assassinado. Uma senhora chamada Marion na rede social, uma viúva na rede social, clamando por justiça. Pessoas que se dizem cristãos poderiam usar o canal e falar assim: olha, gente, aqui está a senhora Marion, que faleceu, o filho dela morreu de tal e tal forma, em tal circunstâncias. Vamos juntar, nós que somos cristãos, que prezamos pela vida, pedir por justiça, porque o Senhor fala que nós devemos ajudar a viúva
viúva. A senhora também é uma viúva. E eu anotei aqui na minha agenda para também explanar um pouquinho, um minutinho sobre a senhora Marion. Eu deixo aqui minha solidariedade para ela, que perdeu um filho de forma tão violenta na Bahia, na cidade que, na minha terra natal, como baiano, eu quero deixar aqui a minha solidariedade a uma viúva, uma senhora viúva, que fica na rede social clamando sozinha por justiça, onde seu esposo faleceu, onde ele não teve a oportunidade, a possibilidade de ver justiça. Assim como eu estou clamando por justiça pela minha avó, mas a gente sabe que a justiça vem só de Deus, porque existe a morosidade da justiça terrena, existe o dinheiro que na terra vale muito, né? Mas eu creio que Deus para a justiça já está fazendo, mas quero também aproveitar essa live, esse encontro nosso que Deus preparou, para deixar uma pergunta. Você que diz cristão, que diz querer morar no céu, servir a Deus e assiste uma senhora viúva na rede social alegando que ela perdeu o filho de uma forma tão violenta, você consegue observar as olheiras, o olhar de sofrimento no olhar daquela viúva chamada Marion, e você não se compadecer com a dor dessa senhora e não utilizar o seu canal, a sua rede social para publicar, para compartilhar, para clamar por justiça por essa senhora que já não terá mais o filho dela de volta. Eu já não vou ter, eu não posso ter minha vozinha de volta. Eu não pude ver minha avó. Eu não pude fazer o enterro da minha avó, eu não pude ver a minha avó. Pude sair daqui do Espírito Santo para ir ver o caixão da minha avó. Eu não tinha nem dinheiro, eu estava com R$300 na minha conta. Então eu não tive a possibilidade de ver minha avózinha, de dar um abraço. Só pude orar, pedir a Deus. Um dia antes da morte dela, eu orei e pedi: Senhor, guarda minha avó, visita minha avó, envia pessoas para cuidar dela naquele hospital, porque eu não posso ir, Senhor. Eu não tenho condições. Irmãos, manda dinheiro para mim, para eu ir para a Bahia. E minha avó estava passando mal. Eu não queria pedir ajuda. Eu não tenho um emprego fixo, eu vivo da obra. Então, eu não tinha condições de pedir ajuda às pessoas. Sabe, irmão, pesado. Eu não tinha na hora. Eu não imaginei também que ela fosse falecer, sabe? Eu não imaginei que fosse chegar. Eu achei que ela fosse recuperar. Eu estava perguntando notícias, me inteirando de como ela estava, da situação, e eles me negando detalhes da situação a qual ela estava. Quando falou, já falou quando ela morreu. Eles estavam me privando de detalhes, sabe? Uhum. E ali, eu triste por não poder estar presente. Você não tem noção o que é um filho morrer, o que uma avó morrer, uma mãe, sabe? Um filho, e você não poder abraçar. Então, assim como eu, que não pude abraçar minha avó, que eu não pude ir pro enterro dela, que não pude, sei lá, tá ali, não sei o que, as palavras me fogem. Mas, assim como eu, essa senhora Marion também não pôde velar o filho dela, não pôde. Não sei se ela chegou a velar, mas, né, ela chegou a velar, irmão? Sabe? Sim, a dona Marion, você lembrou muito bem, porque é muito difícil a gente não mencionar o caso da dona Marion. Eu entrevistei o Terra Júnior, e já conheço a dona Marion há muitos anos, de vez em quando mando mensagem para ela. A história dela é uma história terrível, porque é exatamente como você colocou, de impunidade, de injustiça. São mais de 25 anos esperando que os condenados, já teve a condenação deles, sejam presos, mas moramos no Brasil e, infelizmente, a gente vê tanta lentidão por parte da justiça. Mas é muito triste. E, por outro lado... Como o senhor disse, eu fico, deixo uma solidariedade para ela, eu me pergunto aos cristãos que se dizem servir a Deus. A Bíblia fala que os 2 mandamentos, não há maior que este, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não sente a dor do próximo como um cristão, se você acha normal essa situação de pessoas que se diziam pastores ceifar a vida de uma criança, a mãe pedir justiça e você não utilizar, estou dizendo você não, tá, irmão? Estou dizendo você para quem está ouvindo. Sim, você não se compadecer da dor desta viúva, desta mãe, você não é um cristão. Ou então eu peço a vocês, revejam seus conceitos,
Porque se você não consegue sentir a dor do próximo, você não pode se considerar um servo de Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Que você possa ter uma excelente semana aí e que Deus te abençoe por esse depoimento, tá bom, meu irmão? Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, mesmo que relatando algo tão triste, de dor, né? Tenho certeza que agora, nesse momento, todas as pessoas que vão assistir e vão, independentemente de que religião, se são católicos, se são espíritas, se são... Não importa quem está assistindo, eu tenho certeza que quando se fala de perda, quando se trata de avó, de um ente querido tão especial, de alguém assim, eu acho que é unânime, né, irmão? Que na questão do acolhimento, eu creio que é unânime, porque só sabe a dor de quem perdeu, como eu, que estou buscando forças para falar, porque... Na verdade, foram quase 2 meses de choro em cima da cama, não conseguia levantar, não conseguia comer, não conseguia, sabe, irmão? Eu fiquei em estado quase vegetativo. Eu estou conseguindo falar agora, graças a Deus. Então, que Deus continue usando o teu canal como instrumento para poder abrir os olhos de pessoas que estão cegas, tá? Aqui não foi falado sobre religião, foi falado sobre o amor ao próximo, foi falado sobre o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o quê? É o amor. Amém? Então, que as pessoas consigam se identificar com essa dor, hoje que é minha, que foi da Marion, foi com a minha avó, uma senhora viúva, que já não está aqui mais para se defender, para pedir justiça, mas eu pude clamar por ela, falar por ela, glória a Jesus. A Marion está aí com o filho para falar, pelo filho que já não está aqui mais para falar. E amanhã, que Deus proteja, guarde e livre todos que estão assistindo. Pode ser você, do outro lado dessa câmera, que pode estar passando pelo mesmo que eu passei com a minha vozinha viúva e pelo que a Marion está passando com a morte, a perda do filho dela. Vocês se coloquem no meu lugar, no lugar da Marion, que perdeu eu, a avó, e ela, o filho. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, olha, você acompanhou aí a entrevista com o nosso querido irmão Grayson Góes, e eu quero agradecer você que esteve até agora. Continue